Shalom, shalom, amados. Vamos continuar falando um pouco mais sobre arrependimento. A primeira pergunta é: quais são as condições para alguém que decide tornar-se um discípulo, né? É o arrependimento. Então, mas nós vamos ver como é que processa esse arrependimento, né? Ele tem quatro passos. Mas eu quero ler primeiro aqui Marcos 8, 34 e 36, e vamos dar prosseguimento lendo alguns outros versículos. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o Senhor, aqui através do apóstolo, fazendo uma pergunta. Então, irmãos, como nós estamos falando da porta do reino, e esse aqui é um dos princípios, né, da porta, é importante nós frisarmos bem. Por quê? Porque tudo que a gente ensina desde o início é muito mais fácil de você permanecer na verdade, naquela verdade que você aprendeu, do que você começar fazer estudos e estudos e estudos, mas esquecer de ensinar o que é que vai capacitar você a passar pela porta, né? Nós sabemos que a porta é Yeshua, mas eu preciso entender que existe passos para eu vencer, né? Então, eu recebo o evangelho, eu creio nesse evangelho. Então, a primeira coisa que esse evangelho vai fazer em mim é um desejo de mudança, é arrependimento, é fazer a volta, né? É como se eu fosse lá e fizesse a conversão, voltando para poder fazer o caminho de volta para o Senhor. Nós lemos um texto em Gênesis, onde falava, né, daquela pergunta que o próprio Eterno perguntou para Adão: Adão, aonde você está? E por muito tempo eu ficava pensando: poxa, mas por que que houve essa pergunta se Deus é onipresente? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe onde está Adão. Mas quando eu fui ouvir uma pregação que o pastor foi ensinar sobre essa parte no hebraico, o sentido é bem mais profundo. Ele disse assim: Adão, aonde você foi que eu já não te encontro dentro de mim? Isso se impactou muito a minha vida. E eu vejo que o arrependimento é esse caminho de volta para entrar nesse lugar. É, Adão saiu, quis ser independente, afastou. Então toda a humanidade foi separada do Eterno. Então, para que eu possa retornar para o Pai, eu preciso passar por esse batismo de arrependimento, por essa convicção de pecado. E isso, irmãos, leva-nos a ter uma responsabilidade. Por quê? Porque se eu não ensinar de forma correta, eu não vou produzir o efeito que é necessário. Então, para que haja arrependimento de alguma coisa, eu preciso mostrar que como era o ser humano antes da queda e como foi, o que que aconteceu com a queda e por que que ele precisa se arrepender, por que que ele precisa passar por tudo isso para poder entrar por essa porta. Então, o caminho que a gente vai fazer de volta através do arrependimento é voltar para esse lugar que Adão saiu para se tornar independente, para ser alguém sem o eterno. Então, nós estamos indo aqui, aí nós encontramos essa palavra, a gente faz a volta, né, como se fosse um contorno lá e vem. Então, o nosso caminhar é para chegar nesse lugar, um lugar de total dependência do eterno. Não é fácil, irmãos, mas se eu não trabalhar esse arrependimento, logo que a pessoa chega, o coração vai endurecendo, porque vai tendo um conhecimento vazio. Então, nós precisamos nos preocupar e ensinar o Evangelho do Senhor de forma
para provocar um confronto, para mostrar para a pessoa que ela precisa de um Salvador, que ela precisa desse Senhor para conduzir ela para esse lugar. Então, aqui ele fala, e toda pessoa que nós vamos trabalhar para torná-la discípulo, ela precisa passar pelo arrependimento. E agora eu quero falar dessas partes aqui do arrependimento, né? Esse versículo que é separar as partes. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz. Terceiro, perder a vida, né? Quarto, aí eu vou segui-lo. Depois que eu já fiz tudo, aí eu vou segui-lo. Então vamos ver aqui o que que o Senhor está trazendo sobre essa primeira expressão, negar a si mesmo, né? Nós sabemos que nos tornamos independentes do eterno. E aí o que que vai acontecer? Eu vou viver pelos meus desejos. Eu vou viver pelas minhas vontades, né? As minhas atitudes vão estar baseadas naquilo que eu desejo. E existe muita pregação enfatizando isso. Você precisa ser feliz, você precisa ser próspero, você precisa chegar diante de Deus e exigir tal coisa, você é merecedor, você é a cerejinha do bolo, você é a pessoa mais importante na face da terra. Mas o que ele fala é algo inverso. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou abrir mão disso, né? Então, eu primeiro preciso entrar nesse negar a minha vontade, porque a palavra diz que nós somos encodados ou envolvidos pelas nossas próprias vontades ou concupiscência. Então, eu preciso pedir. E só quem leva a ter esse arrependimento, irmão, é só o Espírito Santo. É ele que nos convence. Então, eu preciso ler a palavra, eu preciso permitir que a minha alma seja confrontada pela palavra, seja sacudida pela palavra, e aí eu vou pedir ao Senhor, Pai, traga para mim uma convicção de pecado, porque só o teu Espírito pode me convencer. Então, a partir do momento que o Espírito Santo começa a te cobrar não, de mostrar, você vai entender que muita coisa você vai ter que cancelar, você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão. É por algo maior, porque o Eterno, ele nos conhece e conhece profundamente. Então, ele sabe qual é o processo que nós precisamos passar para chegar a ser aquela pessoa que o Senhor planejou lá na eternidade, para cumprir aquele propósito que ele escreveu para cada um de nós lá na eternidade. Então, eu vou negar tudo que vem da minha alma, eu vou negar todos os desejos, porque os meus desejos não se comparam com os desejos do eterno. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus projetos, os meus planos nunca vai chegar à altura dos planos do eterno. Então ele diz na palavra que o Senhor tem pensamentos excelentes sobre nós. O Senhor tem um projeto, um propósito, ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Mas ele não vai nos entregar já para cumprir nada antes de fazer uma limpeza em nós. Então, é através do arrependimento que eu vou passar por esse processo de limpeza. Então, quem quiser, pois, salvar a sua vida vai ter que perdê-la. Então, quando fala essa parte que depois de negar a si mesmo, que fala da parte de abrir mão, né, da sua vida, perder a vida, né, tomar a sua cruz, perder a vida, é um processo de escola, é como eu chamo o sofrimento, né? Tem sofrimento que parece que é rápido, aí a gente entende, a gente sai logo, mas tem uns que parece que nunca vai passar. Mas todos vão passar, porque o Eterno está quebrando estruturas que nós adquirimos com todo o conjunto onde nós convivemos, com a forma como nós fomos evangelizados, como fomos discipulados, como ouvimos as pregações, tudo isso criou estrutura em nossas mentes. Então, o Eterno é o único que tem a marreta correta para cada um, que cada um tem uma marreta própria para ser quebrado. Então, essa quebra vai fazer com que eu negue a mim mesmo,
que eu tome a minha cruz, né? Que é carregar aquilo que Deus mandou eu carregar, e ao mesmo tempo eu colocar que a vida da minha alma, os desejos, sentimentos, pensamentos, as emoções que são contaminadas, eu preciso abrir mão. Então não é perder a vida, eu vou morrer agora eu tenho que morrer por Cristo. Não, né? Eu sei que muitos estão em lugares de perseguição, vão morrer, estão felizes porque estão entregando a sua vida, mas não nesse texto não é esse sentido. A gente tem uma alma, ela tem a parte boa, né, que é o amor, que é o fruto do espírito, mas também tem a parte ruim, que é onde é trabalhado as obras da carne, né? É quando a alma está unida ao corpo, os dois juntos, ali vai produzir as obras da carne. Então, essa parte das obras da carne eu vou ter que matar. Não tem como converter a alma, né? Eu tenho que mortificar todos os dias esses desejos, esse sentimento, esses pensamentos, né? Essas vontades contaminadas. E sempre colocar, Senhor, por mais que vá doer, eu preciso fazer a tua vontade. Se eu quero exercer o ministério e não correr risco do engano, não correr risco de queda, eu preciso depender do Senhor. Eu preciso depender da tua palavra. Eu preciso depender do Espírito Santo me convencendo. Então, depois que eu fiz tudo isso, depois que eu neguei a mim mesmo, depois que eu tomei a minha cruz, né? Que são, até Paulo dizia no dele lá, que é um espinho na carne, né? E, irmãos, tem coisas que Deus não vai tirar, porque Ele tem que estar quebrando todos os dias o nosso orgulho. Então, Ele tem que mostrar para nós sempre as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, porque só eu entendendo, só eu passando por essas debilidades, dessas fraquezas, é que eu vou entender que eu preciso depender de um Deus Todo-Poderoso. Então, quando o Senhor permite, e fala, mas meu pai, eu tô caindo de novo nisso, mas eu já passei por cura, já passei por libertação. Pai, eu já pedi perdão, já teve período que eu tava, parece que não tinha mais, mas o Senhor não permite. Por quê? Porque Ele sempre tem que ter alguma coisa para nos fazer permanecer na dependência. Sempre pensando, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Senhor, de um Redentor. Nós precisamos de um Messias, nós precisamos de um Pai que vai nos direcionar. Depois que nós passamos por esses três processos, aí nós vamos segui-lo. Aí fica muito mais leve, muito mais fácil eu obedecê-lo, eu poder ouvir a voz dele e lá no meu íntimo eu falar, mas eu não queria que fosse assim. Mas ao mesmo tempo seja diz, mas seja feita a vontade do Eterno, porque ele sabe o melhor para mim. E ele sabe lá dentro, no profundo, o que que precisa mudar. E eu não sei. Então, os planos dele são os melhores. Eu vou seguir o plano dele, o projeto dele, que é perfeito, né? E isso tem acontecido, irmãos, por quê? Porque as pregações têm sido bem superficiais, têm sido leitinho, como Paulo advertia, né? As igrejas, que nós já tínhamos passado dessa fase, nós precisávamos comer comida sólida, comida forte, porque nós já tínhamos que estar num nível de amadurecimento. E, e para esse amadurecimento acontecer, primeiro, irmãos, nós precisamos passar por esse processo, né? Que é o arrependimento. São essas quatro partes, que está dentro de um versículo, de dois versículos só. E aí depois, já no início, eu passando por isso, eu vou caminhando e o Senhor vai me moldando. Ele vai tirando as arestas, ele vai me limpando, limpando a minha alma. E a gente costuma ensinar e falar sempre, irmãos, isso é até a volta de Cristo. Por quê? Nós temos uma tendência a entrar numa zona de conforto. E é aí que o diabo ataca, porque ele espera, ele não tem problema com o tempo. Então ele espera. Então nós não podemos dormir. E a Bíblia diz que nos últimos dias a igreja estaria adormecida, estaria embriagada pelo conhecimento da Babilônia, estaria dormindo espiritualmente, né? Então nós precisamos sempre ter essa palavra em nossa mente, né?
eu estou desejando tal coisa, mas a palavra diz que eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que tomar a minha cruz, e depois eu tenho que matar a vida da alma, que é prejudicial a mim, a parte ruim, e depois eu tenho que seguir. E quando eu estou nesse processo de limpeza todos os dias, eu vou recebendo a palavra. E aí eu vou amadurecendo, eu vou me estabelecendo. E aquilo que o Senhor vai me ensinando se torna uma verdade tão impregnada que os outros podem dizer qualquer outra coisa. Mas eu digo, não, eu preciso depender do Eterno. Eu preciso me voltar para a palavra, eu preciso orar, eu preciso ouvi-lo, né? E para mim, né, que sou uma pessoa extremamente ansiosa e colérica, e a mente muito agitada, eu tenho muito mais dificuldade, né? Eu oro, eu leio, eu proclamo, mas para minha mente aquietar é só mesmo debaixo de muita disciplina para eu ouvir a voz do Senhor, porque essa voz é inconfundível e essa voz vai nos levar para esse lugar onde Adão saiu, né? Esse lugar que ele deixou, que ele se afastou da presença do Senhor para ser independente, para ter conhecimento, né? E aí houve a queda. Então eu estou voltando para o Pai, eu estou voltando para estar neste lugar. E eu preciso me submeter, né, a isso. Tem duas coisas também que eu preciso acrescentar. Eu preciso estar submissa totalmente à autoridade de Yeshua. Isso não é que eu só vou ser salva se eu fizer isso, mas eu vou ter um amadurecimento, uma santificação muito mais profunda quando eu coloco Yeshua no devido lugar, acima de principados, potestades, dominadores das trevas, tronos, soberanias e tudo. Esse lugar que foi conquistado por ele na cruz do Calvário, pela sua ressurreição. Então, ele é autoridade sobre a minha vida. Isso é uma condição para eu caminhar no reino. Eu tenho que me submeter. Outra é, eu preciso renunciar a tudo que eu tenho. E vamos entender esse renunciar. O que que é renunciar? Renunciar não é eu abrir mão e eu não ter mais. Renunciar é tirar aquilo que está no lugar do eterno. Eu vou renunciar, eu vou entregar para ele, eu vou abrir mão disso. Se ele deixar comigo, glória a Deus. Mas se ele retirar, glória a Deus, porque ele sabe. Então, porque se Deus é dono da minha vida, ele me comprou com o preço de sangue, ele passou a ser dono de mim, quanto mais daquilo que eu tenho. Então, tudo. Se eu tenho uma faculdade, se eu tenho um trabalho bom, se eu tenho casa, se eu... carro, tudo é do Senhor. Ele me deixa aqui como uma boa administradora para usufruir dessas coisas, mas sabendo que tudo é dele, para ele e por ele. Então, a renúncia não quer dizer que você vai perder, você vai ganhar muito mais, porque você não estará dependendo das coisas terrenas, não estará dependendo da força do seu braço, você vai estar dependendo do eterno. Então, eu sempre digo, quando eu vou trabalhar essa questão de dízimo, oferta, eu sempre falo. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito é essa dependência do Senhor, porque quando chega na parte das finanças, que a gente vai chegar lá ainda, é bem difícil, é bem complicado, porque para falar que depende é fácil, mas a hora que Deus coloca a gente no funil, passando pela prova, principalmente financeira, nós gritamos, nós desesperamos e nós demoramos em entender que se eu estou fazendo é porque Ele está me dando força e saúde. Que se Deus quiser tirar isso de mim, eu não dou conta nem de trabalhar, quanto mais de adquirir riqueza, quanto mais de adquirir bens. Então, quando eu entendo isso, que tudo que eu tenho é do Senhor, eu vou zelar, porque é dele, não é meu, eu tenho que ter muito mais cuidado, né? Porque, por exemplo, os meus livros eu escrevo, eu ponho setinha, faço isso, faço aquilo. Dos outros eu não abro nem assim muito. Eu já leio o livro assim, para não ter problema com as folhas, para não amassar, eu não risco. Então, se eu tenho consciência que não é meu, eu vou cuidar, vou zelar e vou fazer tudo para que não estrague, né? Agora, quando eu acho que é meu, não é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Não.
A minha vida e tudo que eu tenho é do Senhor. A minha família, emprego, tudo, tudo, tudo é do Senhor. Então eu preciso chegar nesse entendimento e aqui ele fala bem aqui, como diz aqui em Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, eu renuncio a tudo, mas entendendo que a renúncia eu vou colocar todas as coisas no seu devido lugar. O Senhor, eu tenho que colocar em primeiro. Ele vem em primeiro lugar, depois a sua justiça e depois as outras coisas. Isso precisa ficar muito claro na minha mente, né? É, Aqui nós também temos que repetir, né, que é sobre a pregação, é muito fraquinha, é, e eu vejo assim que pregação mesmo de culto, irmãos, cada domingo é uma pessoa que prega, cada domingo, ou cada quarta, ou cada quinta, é um tema diferente, não dá para você construir algo no seu entendimento de forma profunda, de forma bem fundamentada. Então, tem se acabado, mas é importante ter um dia de ensino da palavra, sabe? Ter aquele culto que é de ensino. Não para ficar falando, você pode, você não pode, não sei o quê. Não, não é coisa do homem, não. Mas estudar a Bíblia, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade, tem não sei quantos anos de igreja, tem dificuldade de procurar um texto na palavra. Não sabe nem onde localiza os livros, né? Não, assim, a gente tem livros que a gente lê menos, então às vezes a gente confunde, né? Principalmente aqueles, os profetas menores, né? A gente, na sequência, que são vários nomes pequenos e livros pequenos, e aí você às vezes confunde, tudo bem. Mas no geral, você não ter aquele conhecimento no geral, né, da divisão da Bíblia, o que que cada, o que que o histórico, os livros históricos falam, o que que os livros proféticos falam, o que que os livros poéticos trabalham, as cartas de Paulo, por que que foi escrita daquela forma, o mínimo, né, para a pessoa também até ter mais desejo, motivação para ler. Nós conseguimos incentivar as pessoas a partir da experiência que nós temos com a palavra. Mas hoje, o que que é a pregação? É sobre ofertar para você ganhar alguma coisa. É sobre você fazer propósito para você ter saúde. Irmãos, essas coisas que são as bênçãos do Senhor, se nós entrarmos no entendimento e vivermos o Evangelho como ele está na palavra, essas coisas vão correr atrás de nós. Nós não precisamos fazer barganha, nós não precisamos pagar para ter nada disso. Isso já nos pertence. Nós só vamos tomar posse quando estivermos na obediência e dependência do Senhor. Então, eu não preciso correr atrás. Mas vocês podem notar, a igreja mais lotada é onde trabalha, com profecia, com libertação de problemas financeiros, problemas disso, é, que você vai ganhar isso. Você pode ir nessas igrejas que elas vão estar lotadas. E essas pessoas são rasas de palavra. E, assim, começa a ter uma provinha, elas saem, elas abandonam. Por quê? Elas não têm as raízes profundas, né? Então, conforme for o seu chamado, é a altura do prédio que vai ser construído, né? É o edifício. Então, quanto mais alto é esse edifício, mais profunda tem que ser as raízes, para poder sustentar isso que você está buscando no Senhor, né? É, quando Yeshua colocava as condições do reino, ele sempre começava: se alguém quer ser meu discípulo, aí depois ele começava. Tem que fazer isso, tem que deixar isso, tem que abandonar isso, né? Então, ali ele já estava dizendo as condições para se tornar um discípulo, né? Para você poder, não é usar o termo discípulo, mas você ser um seguidor de Cristo mesmo, você ser aquele que copia aquilo que ele faz, né? Porque está tudo registrado na palavra. Então, o arrependimento, é, ele significa muito e produz algo sobrenatural no nosso interior, mas ele tem que ser trabalhado no início, no momento que a pessoa já se converte,
para depois ela, no caminho, né, que ela vai prosseguir, que é viver o reino, aí ela vai aprender pela palavra, pelos ensinos, ela vai buscar e ela vai conseguir se firmar. Então, hoje, a nossa maior batalha é levar pessoas a ter mais compromisso de estudar a palavra, de firmar na palavra, para que possa ser um professor, né, ser um mestre e transmitir, né, fazer discípulos, ensinar outros. Não é só você fazer para a sua vida, mas quando você recebe, você já é capacitado a fazer com outras pessoas. E assim, cada vez que você vai fazendo, você vai se aprofundando mais, porque você vai tendo mais responsabilidade para mudar, né? Aqui ele fala de três tipos de pessoas, né? O incrédulo, que todo mundo já sabe o que que é, aquele que está no mundo, o iníquo, né? O ímpio, que está lá, que não o ímpio, né? Porque o iníquo é aquele que conheceu a verdade e saiu. Mas o ímpio é aquele que não se converteu ainda. Então, esse aí é só através da oração, né? Para que ele se abra, para que ele possa ouvir a palavra, porque é a palavra que vai convencer. Aí tem o segundo, que é o religioso, né? Ele vai na igreja nesses interesses. Eu quero saúde, eu quero carro, eu quero prosperidade, eu quero isso, eu quero aquilo. E até nas orações, né? É como se ele mandasse em Deus, né? E o terceiro é aquele que realmente vive para fazer a vontade do Senhor. Então, eu preciso saber, né? Qual desses eu tenho sido? Eu vivo para mim mesmo, querendo satisfazer os meus desejos? Ou eu estou vivendo para o reino, eu estou vivendo para o eterno, né? São três categorias. E é melhor que seja ímpio e esteja no mundo, né? Do que estar dentro de uma igreja cumprindo vários rituais e não ter vida em si mesmo. Estar preocupado só com as coisas terrenas, né? Só juntando palha, feno, né? E o que Deus manda é a gente mandar para Ele, né? Para construir o nosso corpo glorioso, é ouro, é prata, pedras preciosas. São atos de justiça, né? Que consideramos isso aí. Então, nós precisamos ser discípulos, aqueles que encontraram o verdadeiro Deus, que têm prosseguido na palavra, aprendido com a palavra, que têm caminhado segundo os ensinos da palavra e almeja, né, fazer esse caminho de volta e na presença do Senhor, confiando que o Espírito Santo vai nos dirigir, vai nos colocar no devido lugar, mas sabendo que tudo que temos, que nós é para viver para o eterno, é para fazer a vontade dele. Então, é um momento da gente analisar. Eu estou vivendo para mim, construir o meu reino, ou estou aqui buscando uma libertação, uma transformação, uma mudança de mentalidade para viver o reino de Deus, para expandir o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus na terra. Então, é, nós precisamos viver como discípulo, né? Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, matar, né, o lado ruim, né, da alma, da vida da alma e procurar seguir. O discípulo não vive mais para si mesmo, vive para o eterno. Toda a sua vida está estruturada em função da vontade do eterno. E Yeshua é seu Senhor, experimentou um verdadeiro arrependimento. Que diferença tem um discípulo de um religioso? O discípulo, eles têm amor, prontidão e ele tem docilidade quando ele vai falar do evangelho para as pessoas. Então, nós temos que fazer essa diferença. Por quê? O religioso, ele já é arrogante, ele não tem amor pelas almas, ele nunca está disponível e sempre é agressivo, trazendo só palavra de julgamento para as pessoas. Nós precisamos, como discípulo, crescer, frutificar, porque o Senhor já nos revelou, já colocou dentro de nós o reino, e nós precisamos agora trazer esse reino para fora, para que outros possam ver.
E eu quero aqui, é, acho que eu já falei no vídeo anterior sobre os textos. São vários textos, mas eu falei no vídeo anterior. Então, para você ler com atenção, para você se capacitar, para você saber como deve ensinar, né? E sempre que o Espírito Santo te incomodar com algum tema, busca na palavra, do início ao fim da Bíblia, o que que a Bíblia diz sobre aquilo ali. E você mesmo pode montar o seu ensino, você mesmo pode montar a sua forma, de estudo para você ajudar aqueles que estão chegando, né? Porque nós recebemos uma ordem do Senhor, para ir às nações e fazer discípulo. Então, não está dizendo que tem que ser um pastor, tem que ser um mestre ou tem que ser um evangelista. Todos temos que estar qualificados para fazer esse trabalho, né? E saber que é nossa responsabilidade, aqueles que passam pelas nossas mãos, serem fundamentados na verdade, que é a palavra do Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.